Olá, me chamo Cristiano Maia e neste vídeo falarei brevemente de como utilizar o plugin de endereço do MirrorShop para o Cbloat. Aqui no site nós temos um formulário de cadastro que nós utilizamos para que os usuários, no momento que fizessem o cadastro, colocassem todos os seus dados, inclusive os dados de endereço, né, que futuramente nós utilizaremos aí para fazer o checkout no MirrorShop. Só que o que acontece? O Cbloat não faz uma comunicação com o MirrorShop, porque a estrutura da tabela do MirrorShop não tem o ID incremental, né, o campo ID. Então aqui ele utiliza o campo address underline ID, né? Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um plugin, um field, um campo que faz essa interação. Ele trabalha como uma ponte, né? Ele pega todos os dados aqui de endereço do formulário do Cbloat e salva na tabela de endereço do MirrorShop, tá? Então esse field é especialmente para quem utiliza Cbloat e MirrorShop e não quer ter a necessidade de que o usuário se cadastre, coloque os dados dele aqui e depois vai lá no formulário do MirrorShop e tenha que preencher novamente os dados. Então em um único formulário o usuário já vai fazer todo o seu cadastro, tá? Utilizando o endereço e os dados dele. Então, para utilizar esse campo, vamos aqui então instalar esse campo, tá? É um campo do Cbloat, tá? Este campo alimenta a tabela de endereço do MirrorShop. Vamos aqui em Cbloat, aqui em usuários, né, que é meu formulário de cadastro, tá? E aqui eu já tenho todos os campos onde o usuário seta o seu endereço, né, todo, como acontece aqui, ó, como está mostrando aqui. Então aqui tá todos os dados de endereço do usuário, só que aqui na tabela de endereço do MirrorShop não tenho esses dados, o que é necessário para fazer o checkout na hora da compra através do MirrorShop, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo utilizando esse campo, esse field que eu acabei de instalar, que se chama WM MirrorShop Address, tá? Vou colocar o nome aqui, vai se chamar MirrorShop Connect, tá? E aqui nós temos alguns campos. O que são esses campos? Esses campos eu preciso setar quais campos aqui no formulário de cadastro que tem os valores que eu preciso para alimentar a tabela de endereço do MirrorShop. Então aqui eu tenho algumas informações. Aqui, ó, empresa, ele vai aqui no campo de empresa, ele vai alimentar a coluna company, endereço número, que é o padrão do MirrorShop de salvar endereço e número no mesmo campo. Ele vai alimentar a coluna address underline 1 e bairro address underline 2, país country underline ID. E aqui tem algumas informações dizendo o seguinte, que essas colunas country underline ID e zone ID, ele só vai aceitar conteúdo do tipo inteiro, né, dados do tipo inteiro. Então você vai ter que utilizar então um select dinâmico, um select simples ou um select em cascata, tá? Pegando o value country ID, que esse é um padrão aqui da tabela do MirrorShop, né? Ele trabalha com os IDs e na hora do checkout ele filtra trazendo o name, né, da cidade, do estado ou do país. Então aqui você vai ter que colocar um campo que você está utilizando um value do tipo inteiro, tá? Então aqui eu já havia criado esses campos, né, de endereço, CEP, bairro, cidade, país, estado, e eu vou setar eles aqui, ó. Em bairro, eu vou pegar aqui, ó, bairro, país, é país mesmo, estado vai ser estado também, CEP, cidade. Empresa vou deixar em branco, porque eu não utilizo o campo empresa no meu formulário de cadastro. E aqui endereço vai ser endereço número. Então
é só você setar aqui de quais campos você vai pegar esses valores e vai salvar, tá? Deixa eu connect e salvar. Tá? Então aqui tem o meu Shop Connect. Eu vou aqui no meu template override e já setei aqui esse campo, meu Shop Connect, tá? Então eu vou aqui no front-end, onde eu já tenho aqui os dados no formulário do SEMrush setados, né? Só que até então eles não estavam sendo compartilhados com a tabela MiroShop Address do MiroShop, né? Então pode ver que aqui os dados estavam vazios, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Salvou, ele continua da mesma forma, só que agora ele está sendo compartilhado com a tabela de endereço do MiroShop, tá? Ele pegou todos os dados de endereço e salvou aqui, ó. Country ID, Zone ID, como eu falei, ele sempre vai ser um número do tipo inteiro, que você vai ter que puxar aqui da tabela Country ID. Shop Zone. Um pouco lento que eu estou fazendo essa conexão online, tá? Então, da Zone, meu Shop Zone, que é o estado, e aqui eu tenho Country, que são os países. Então você vai ter que setar os valores, você cria um select simples, mesmo que seja um select simples, você cria lá utilizando o ID correspondente aqui igual ao da tabela, senão não vai funcionar, tá? Então eu vou fazer aqui um checkout para vocês verem. Eu vou voltar aqui, comprar créditos. Ainda estamos implementando aqui no Screencast Brasil. Agora eu já tenho aqui os dados, tá? Então eu acho que eu setei alguma coisa errada lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu connect. Eu setei errado. Endereço, número. Salvar. Então tem que ser o nome igualzinho ao name do campo. Então, vou voltar aqui, vou até alterar para vocês verem aqui como funciona. Rua, número, cidade, estado e país, tá? Vamos fazer outra alteração aqui. Endereço. Vamos mudar aqui. Cidade. Vamos colocar uma cidade qualquer. Estado qualquer e vamos salvar de novo. Coloquei Pernambuco ali. Então aqui tem que mudar. Ok? Então está funcionando corretamente o nosso campo que estende o endereço do MiroShop, ok? Então pessoal, era isso. Qualquer sugestão, este campo ainda é um campo bastante que ainda temos que melhorar, com certeza. Então qualquer sugestão serão bem-vindas. Um grande abraço e até o próximo.